Será que você já teve uma incorporação e não sabe? Pois bem, no vídeo de hoje eu venho esclarecer essa dúvida que eu tenho percebido aqui na comunidade. Então, bora comigo! Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 21 anos dentro da Umbanda. Fiz os cálculos, amiga. Assim, 21 anos sem contar a parte, né, ali do preceito não, da assistência, né, do período da assistência e do período que eu fui entrando, porque antes disso já tinha, assim, uma manifestação da Umbanda, mas enfim, vestir branco mesmo, 21 anos. Então, 20 anos dentro da Umbanda. Se você gostaria de falar comigo, de ter um atendimento comigo, ontem eu tive um depoimento maravilhoso da TRG na primeira sessão e, diga-se de passagem, essa cliente, ela ficava com a coluna travada, e quando ela ficava com a coluna travada era só hospital, remédio tarja preta, remédio na veia para ela destravar. A gente iniciou a sessão com ela travada. Eu perguntei se ela gostaria de reagendar. Ela falou: não, Pérola, eu quero ficar. Atrasamos 2 horas por conta disso, até ela conseguir levantar. Quando ela conseguiu levantar, eu fiz a sessão com ela e o travamento da coluna desapareceu. TRG não é milagre, TRG não é espiritualidade, TRG é ciência, é psicológico, é da mente. E ali no caso dela, a gente está descobrindo de que se trata, na verdade, de uma sintomática física, mas que ela tem uma base ali na questão psicológica. Então, essa dor, essa trava na coluna dela está diretamente ligado com as questões psicossomáticas que o corpo dela acabou desenvolvendo. Então, se você acredita que a gente pode te ajudar com isso, manda uma mensagem pra gente. Aqui na descrição tem o link e tem as formas de agendamento. Geralmente você vai ver que os agendamentos comigo sempre estão muito cheios, mas dentro desse sistema também tem o nosso número de contato. Você pode mandar uma mensagem, mas lembre-se, gente, são muitas mensagens. A gente tem um atendente aqui, fica pesado para ele também, mas enfim, você pode mandar uma mensagem pra gente que a gente pode te encaixar na TRG para que você seja atendido com um pouquinho mais de rapidez, tá? Então eu peço paciência para vocês, porque a gente abre vaga e as vagas elas sempre acabam muito rápido, então a gente não consegue. Vou tentar abrir alguns horários todos os dias, tentar apertar ainda mais. Eu nem gosto de trabalhar mesmo, né, gente? Então, vou tentar abrir alguns dias aí de horário para poder atender mais pessoas e assim a gente conseguir suprir essa demanda que tá muito, muito grande. Enfim, bora lá, vamos falar. Será que você já incorporou e não estava sabendo? A gente não vê tendo explicações sobre a incorporação. Há muito tempo atrás eu gravei sintomas de que você está incorporando e tudo mais, e até que foi um conteúdo que foi bem, assim, aceito pela comunidade. Mas o que eu gostaria no vídeo de hoje é de trazer alguns sintomas, porque as pessoas muitas vezes elas manifestam essas sensações, mas elas falam, não, não foi, porque elas sempre têm essa negativa sobre si. Elas sempre acreditam de que isso não vai acontecer comigo porque eu não sou alguém interessante, eu não sou alguém especial, então a espiritualidade não teria esse trato comigo. Mas é muito além. A mediunidade, se eu pudesse dizer hoje, é como se fosse o nosso sétimo sentido, né? Um sentido no qual a gente resgata aquela espiritualidade que está dentro da gente. A gente acessa uma consciência superior, nossa mesmo, e essa consciência superior, ela vem e nos traz um novo leque de possibilidades além dos outros 6 sentidos. Então, a gente tendo essa consciência, vamos dizer assim, meio que filosófica, científica a respeito disso, a gente pode ter mais essa compreensão de que isso não se trata de você ser alguém que está sendo beneficiado ou você ser alguém que é importante. Na verdade, você é uma pessoa comum, igual a todas as outras, então você não vai ficar de fora desses fenômenos, né? Eu tô falando um pouquinho mais baixo, que é 6 da manhã, 6, 7 da manhã, meu filho tá dormindo ali atrás. Coisa que eu quero salientar é que todas essas sensações aqui, elas podem acontecer no seu cotidiano, mas geralmente elas se intensificam no momento que a gente evoca as entidades, né? Que a gente invoca elas, porque quando a gente faz esse processo de chamar as entidades, isso propicia para que essa equalização energética aconteça.
Então, assim, analisa bem o quadro, mas pode acontecer sim de no seu dia a dia você sentir isso e isso ser um sintoma de incorporação. Mas também pode ser que não seja, né? Pode ser que aquele sintoma seja nada mais nada menos do que um sintoma físico, fisiológico que aconteceu ali por acaso. Fica atenta, mantenha os pés no chão para observar o seu caso, para que você não desvaire muito, porque não é isso que a gente procura aqui nesse canal. A primeira coisa que eu coloquei são tremores. Sabe um tremor que parece que você sente o seu corpo tremendo por dentro e fica aquele tremor que você não consegue segurar e que você percebe que suas mãos ficam assim desse jeito também, mas é você e você fica tentando. Isso aconteceu uma vez comigo, esse ano inclusive até. Eu tava meio doente assim, sabe? Tava tendo a gira de esquerda e eu geralmente acabo segurando um pouco, né, a incorporação por conta do atabaque e tal, porque eu toco atabaque, pra quem não sabe. E quando eu tava ali, eu tava me segurando muito, assim, sabe, gente? Muito, muito mesmo. E eu tava ali no atabaque tentando tocar e tentando segurar ali o atabaque. Mas as minhas pernas estavam tremendo tanto que elas chegavam aqui, se fosse o joelho, né? Ele começava a dobrar e a minha perna ficava assim, eu não tava conseguindo ficar de pé. E daí minha perna ficava tremendo assim. Como se fosse um cansaço muscular, que o seu músculo fica tremendo sem obedecer você. E aí eu tava tremendo e eu sentia que o meu peito tremia assim, sabe? Eu ficava assim... E o meu peito tremia e eu fiquei assim, e isso, nossa, isso me desconcentrou muito, muito, muito mesmo. Então, tremores também podem denotar uma aproximação energética. E Joaquina, vulgo minha entidade frenteira, já explicou isso também a respeito do porquê que isso acontece. Geralmente as entidades elas têm uma vibração muito mais alta que a nossa, ou muito mais baixa que a nossa. E aí, quando você está vindo nesse processo de afinização da incorporação, vamos supor que você está aqui e a entidade está aqui. A partir do momento que vocês se aproximaram, por exemplo, você elevou um pouco sua vibração, a entidade que estava aqui em cima baixou um pouco a dela, começa um processo de tentar enamarrar esse restante, sabe esse restante que tá faltando aqui para vocês poderem ficar na mesma linha, na mesma frequência e poder haver a incorporação? Então começa a vir na marra. É um processo que acontece naturalmente e também é induzido pela própria entidade, sabe? A entidade tenta fazer essa parte de ir na marra quando a pessoa não tá completamente alinhada, tal. Então a minha mente estava ali, no caso, bloqueando e não deixando para que a entidade incorporasse, a entidade tentando incorporar. Então fica nesse processo de tentar forçar, e aí começa o tremor. E o seu corpo começa a tremer muito e você fica desconcentrada, isso também favorece na incorporação, porque você perde o seu firmar de cabeça, né? Porque o firmar de cabeça ajuda você também a não incorporar. Então, você fica com o corpo tremendo e você começa a perder o firmamento da cabeça, gente. E aí já era, né? Você já viu. Tanto que eu saí do atabaque nesse dia, assim, já tremendo. E na hora que eu desencostei do atabaque, eu só saí da parte de trás do atabaque, a entidade já veio. Já chegou, já. A dona Padilha, nossa, tava com uma dor no joelho. A dona Padilha se jogou de joelhos no chão, gente. Aí daí ela levantou. E ela não sentia nada, gente, mas eu sentia tudo. Tava doendo muito as minhas pernas, meu joelho, eu tava lesionada no meu joelho. Sobre isso acontece quando você está incorporando. E talvez você esteja se perguntando, mas isso não é antes da incorporação? Também é antes da incorporação, mas depois que a minha entidade incorporou, eu permaneci tremendo um pouco por um tempo, daí passou uns 5 minutos, daí parou o tremor. O tremor que eu já tava sentindo lá há horas, há 1000 anos, aí simplesmente sumiu, entendeu? Mas esse é um sintoma de incorporação. O próximo eu coloquei suor em excesso. Quando as entidades se aproximam da gente, geralmente elas vêm de uma atmosfera muito mais quente. Não sei se isso tem uma ligação com a história dela, com o local dela. Quando eu entrei na Umbanda, eu achava que era por conta da onde a entidade vem. Por exemplo, vinha muito a minha baiana, que era a minha entidade frenteira, então eu julgava de que, como na Bahia é muito quente, ela vinha e trazia o calor da Bahia. Então eu vivia falando assim, é o calor da Bahia, é o calor da Bahia. E eu tinha muito isso na cabeça, é porque é o calor da Bahia. Mas, por exemplo, o meu marinheiro, ele, segundo ele fala que ele vem de um lugar muito frio e
fica quente. E aí, com esse calor todo, a gente começa a suar excessivamente. É claro, mantém os pés no chão. Tem algumas pessoas que vêm ali com algumas questões, vamos dizer assim, alguns vícios, né? E os vícios, quando a pessoa tá muito tempo longe daquilo ao qual ela tem o vício, então ela começa a transpirar muito, né? A gente sabe que tem essa hipersudorese. Eu mesma tava com uma hipersudorese ligada aos hormônios. Vamos descobrir agora, quando começar o verão, se eu melhorei, porque eu comecei a fazer o tratamento médico. Esse tratamento médico pode ser que tenha surtido efeito, mas também pode denotar a presença de uma entidade que eu já tenho na minha cabeça quem é, muito próxima a mim nesses dias. É normal isso acontecer. Então, quando você tá com a entidade muito aproximada de você e você começa a transpirar muito, é fato que você está incorporando. E também tem uma questão, por exemplo, uma vez, quando eu estava incorporada com o Seu Mangueira, na praia, num ritual que a gente estava fazendo na praia, ele ficou incorporado e ele deixou meu cabelo caindo para frente e a cabeça para baixo. E eu senti o suor pingando, pingando sem parar. E sabe quando o suor entra no olho e entra no olho e seu olho começa a arder porque tá muito salgado? Aí eu ficava assim, nossa, será que eu tô comendo muito sal? Aconteceu com você, amiga? Pois bem, gente, a gente fica, né? A gente é trouxa. Mas enfim, aí ficava pingando suor e pingando, 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 pingando sem parar. Muito suor. E não tava tão quente aquele dia. Não tava. Tava até fresquinho assim, sabe? Tava gostoso, mas tava até fresquinho porque era meia-noite, sabe, gente? Então tava aquele fresquinho, tava ventando na praia, tava... A água tava bem quente, a água da praia. E o ar, o clima, assim, em geral, tava bem geladinho, assim. Tava agradável, mas tava geladinho. Não tava suficiente pra eu estar suando. E eu tava pingando de não poder mais. Tanto que quando a entidade foi embora, né, o Seu Mangueira, eu parei de suar. Com as outras entidades eu não suei. E eu incorporei naquele dia Iemanjá, incorporei... Foi a Cabocla, foi o Exu e foi a Cabocla de novo, eu acho. E Iemanjá também. Enfim... Eu incorporo um pessoal lá. E nas outras eu não suei nada. Agora com o do Exu eu suei bastante. Agora realiza a cena. Você tá lá no terreiro, tal, falaram pra você fechar os olhos e você se concentrar, e você se concentrou. E aí você não conseguiu abrir o olho. E de repente algo aconteceu, aí você abre o olho. Pode ter certeza que você incorporou. Porque quando você tem essa dificuldade de abrir o olho, quer dizer que a entidade já tomou conta dessa região, desse chakra, e aí você não consegue controlar esse local. Então ali houve uma incorporação. Então se você já foi uma vez numa ritualística e isso aconteceu, não precisa mais ficar com dúvidas, estou confirmando para você, é uma incorporação. Bem parecido com não conseguir abrir o olho, é não conseguir controlar os movimentos do seu corpo. Por exemplo, eu queria coçar aqui, mas a minha mão não subia, minha mão continuava aqui. Eu queria coçar minha cabeça que tava coçando e minha mão não subia. E eu tava tentando e ela não ia. Eu não sei o que aconteceu, mas logo depois passou. A incorporação. Você teve ali os seus chakras que coordenam, né, os movimentos ali dos membros superiores, já no processo de estarem sendo dominados por terceiros. Às vezes as pessoas ficam com essa confusão porque a consciência prevalece. Mas o que você perde são os reflexos do seu corpo. Outra coisa também que está atrelada nessa questão da perda é não conseguir falar. Você tá ali, né, naquela situação de terreiro ou num local espiritual e você tenta falar alguma coisa e não consegue. Você tenta abrir a boca para falar e não sai, e não sai. E quando você tenta, você continua ali tentando. Você chega ao ponto de ver na sua mente você falando aquilo, mas você começa a prestar atenção e você vê que o seu corpo não está respondendo a esse comando que a sua mente está dando. É um negócio que fica bem complicado na mente, confesso. A gente fica achando que tá enlouquecido, que vão chamar o hospício pra gente, que já era, né? Que não vai ter mais como recuperar, enfim. Mas não, é incorporação, pode ter certeza absoluta, ó. Muito tempo lá, eu sei mais ou menos o que acontece. Agora, tem outros casos que a pessoa consegue falar, mas eu vou tentar explicar pra você porque é um pouco difícil, sabe? Eu acho que só quando você vivenciar isso, se você vivenciar, é que você vai saber. Inclusive, eu estou com um brinco de girassol do Beleza de Padilha. Eu falei pra você, amiga, fica lindíssimo, né? Com esse cabelo longo assim, ó. Mas, vamos lá. Se você consegue falar, né, no momento, se conseguiu falar, presta atenção, porque tem uma coisa que pode denotar incorporação. Isso se você está na situação terreiro, né, onde pedem para você fechar o olho, se concentrar e respirar calmamente.
que acontece? Você falar, mas só que ao invés de você falar o que você gostaria de falar, vira uma voz diferente na sua cabeça. Você ouve internamente uma voz como se fosse de outra pessoa. E a sua boca fala o que essa voz disse. Para entender mais ou menos? Ou pode ser que, por exemplo, você não está com vontade de falar nada, não quer falar nada, daí de repente você escuta essa voz na sua cabeça, uma voz que não é a sua. E aí a sua boca vai e fala o que essa voz que não é sua falou. Gente, porque você fica com aquela coisa assim, quem é que tá na minha cabeça? Sempre fui eu que estive na minha cabeça, conversando comigo mesma. E é por isso que muitas vezes no desenvolvimento mediúnico, a gente fala pra pessoa, não, fica aí quietinha com a entidade, porque daí a entidade vai falar na cabeça dele e ele vai poder responder na cabeça dele. Então você escuta duas vozes, você escuta uma voz que não é a sua e escuta a sua voz junto, e é como se você estivesse conversando com alguém, parece uma sala de bate-papo, só que na sua mente. Não é, parece loucura, eu sei. Alguém quiser me analisar, algum psiquiatra, pra ver se realmente sou tanto, aceito a consulta. Outra sensação que é muito habitual de quando a gente tá incorporado é calafrio. Calafrio. Não é aquele tremorzinho que nem eu falei no começo, que o seu corpo tá tremendo e tal. Não, é o calafrio que faz aquela coisa assim, que você sente, sabe, tipo, subindo, fazendo assim, como uma onda. Então, se você sentir esse calafrio, pode ter certeza que também faz parte da incorporação. E também, segundo as entidades que me acompanham, as que eu conheço, as entidades do meu marido também, que também compactuam com o mesmo conhecimento, o calafrio acontece por conta de um choque energético. É quando vem uma energia muito distinta da sua, e quando essa energia distinta da sua, ela consegue se equiparar em alguma vibração com você, mas quando ela acopla, o que acontece? Ela tem uma espécie de sequência de energias que vão se alinhando, e quando essa sequência vai se alinhando, vai dando essa sensação de uma energia correndo no seu corpo, e dessa sensação de calafrio, que dá aquele tremorzinho, como se tudo estivesse se encaixando, como se tudo estivesse entrando no seu eixo. Esse também é um sintoma de incorporação. Se você sentiu este ou um ou mais sintomas que eu trouxe aqui nesse vídeo, pode ter certeza que pode ser uma incorporação. E se você ficar com alguma dúvida, vem aqui nos comentários e comenta como que foi mais ou menos a sua situação e o que você sentiu, que todo mundo que eu conseguir ver, eu vou estar falando, olha, isso realmente é um sintoma de incorporação, por causa, isso não é sintoma de incorporação, não precisa se preocupar. Aí eu vou tentar dar uma esclarecida para vocês através aqui dos comentários. Mas, gente, eu preciso trazer um adendo nesse vídeo. Lembrando que os nossos guias, as nossas entidades de luz, eles não ficam tentando incorporar a todo momento. Principalmente as entidades que trabalham dentro da Umbanda. Incorporar não é uma coisa que eles estão assim, nossa, eu preciso incorporar. Ai, meu Deus, será que ele vai deixar eu incorporar? Será que eu consigo incorporar na marra agora? Será que agora é o momento? Será que agora ele está desprevenido para que eu possa ir lá e incorporar nele? Pode acreditar. Incorporar pode ser uma sensação agradável pra gente aqui, apesar de que eu conheci médiums que falaram que não gostaram da sensação de incorporar, tá? Eu acho prazerosa a sensação de incorporar, porque é como se estivesse tirando o peso do seu corpo, como se você ficasse mais leve e realmente um descarrego muito mais potente do que um banho de ervas, por exemplo. Mas você pode acreditar que pro lado de lá não é gostoso a incorporação. A minha pombagira, o meu Exu, principalmente. As outras entidades são mais discretas nesse aspecto, mas a minha pombagira e o meu Exu, eles falam que eles não gostam de incorporar porque não é agradável, sabe? Não é agradável a sensação da incorporação, principalmente pelo fato de que existe o peso da carne, existe o peso da vida, existe o peso das dores do corpo, e por mais que a entidade não sinta dor, ela começa a sentir um pouquinho do reflexo daquilo que a gente está sentindo, e ela acaba absorvendo as coisas ruins da gente. E aí, quando ela absorve as coisas ruins da gente, ela tem essa sensação que pode ser uma sensação negativa no ponto de vista deles, por eles estarem num patamar muito acima. E sim, Exu e Pombagira estão num patamar acima do nosso. A gente é mais denso que Exu. Pode acontecer, sim, de você incorporar em algum lugar público. E eu diria que, eu sempre digo, né, que se uma entidade incorporou num lugar público, é a sua entidade de frente, que é uma entidade que geralmente fica mais perto de você. Pode ser que num determinado momento da tua vida não seja sua entidade de frente, seja o seu Exu ou sua Pombagira, por ter sido criado um laço mais intenso de conexão entre vocês.
E isso pode acontecer em caso de vida ou morte. A entidade não vai incorporar para sambar, para beber, para aproveitar o rolê. Isso não vai acontecer. A entidade, ela vai incorporar em caso de vida ou morte. Por exemplo, se tem algo que você está indo fazer e que você não escutou na intuição que não deveria fazer, a entidade incorpora e te leva para outro lugar. Já vi casos assim. A entidade pega, arranca o chinelo da pessoa, arranca a chinela, joga para lá, para num bar, rouba ali a garrafa de cerveja, a garrafa de uísque, sei lá, qual garrafa que tenha, pega, enfia debaixo do braço e só vai. Aí o médium pega e chega na casa dele com os pés tudo esfolado porque a entidade largou a chinela na rua, sabe? É uns relatos babados, gente. Mas não foi relato, isso daqui foi coisa com alguém que eu conheço. E aí só foi, porque a pessoa estava indo para um lugar ruim que ia interferir ali na missão dela. E aí tem esse tipo de incorporação. Mas você tem que lembrar de que existem muitos eguns, existem muitos quiumbas, existem muitos espíritos ruins, que também são entidades incorporantes. São entidades que incorporam, e como você é médium, você não tem um bloqueio de, por exemplo, se eu trabalho com a Maria do Cais, é só a Maria do Cais que eu posso incorporar, porque aí a Maria do Cais é a minha entidade, então eu só posso incorporar essa entidade. Não, pode ser que você incorpore qualquer entidade, é uma habilidade que você tem, e todas as pessoas que têm a capacidade de incorporar, as entidades também têm a capacidade de serem incorporantes. E essas entidades não precisam ser guias de Umbanda, não precisam ser guias de luz, não precisam ser uma entidade atrelada a você. Você tem a capacidade de incorporar toda e qualquer entidade que esteja perto de você, que você entre em sincronia com ela. Então, se você incorpora num momento que não foi caso de vida ou morte, não traga um propósito ou aquela sua entidade não te traga uma explicação, no mínimo plausível, do porquê ela incorporou, isso pode denotar uma obsessão espiritual. Porque, ao contrário das entidades, existem espíritos que são mais densos que a gente. E esses espíritos que são mais densos que a gente, quando a gente incorpora eles se sentem mais leves, eles se sentem mais plenos. Acontece o mesmo mecanismo que acontece das entidades pra gente. As entidades estão num patamar mais alto. Quando elas vêm no nosso e incorporam, para elas não é bom, porque elas baixaram a energia delas. É uma energia pesada, uma energia mais, por assim dizer, dolorosa. Então, para elas não é gostoso. Agora, quando a gente, como vivo, incorpora um espírito que vem aqui de baixo, para esse espírito que subiu aqui na nossa energia, para ele é muito prazeroso ele incorporar. Porque quando ele incorpora, você vai tirar todo o peso, você vai compartilhar a energia com ele. E a sua energia é melhor do que a dele. Então, ele vai se sentir bem. Já você vai se sentir exausta, vai se sentir esgotada. Então, o mesmo mecanismo acontece com o espírito obsessor. E, então, por isso, o espírito obsessor, pode ser um egum, um quiumba, ele sim está querendo incorporar a todo momento. E quando ele incorpora, ele quer fingir que ele é a sua entidade de luz. Porque ele quer que você permita que ele incorpore a todo momento e mais vezes. Ele quer isso. Então você tem que tomar cuidado para que você não seja vítima de uma obsessão espiritual através da incorporação. E se você acredita que você possa estar sofrendo desse processo, a primeira coisa que eu te oriento é: corta esse ciclo, porque se essa entidade está incorporando excessivamente, o primeiro passo que você pode fazer é cortar o ciclo para que você deixe de se afinizar com ela. Então, se você sentir a necessidade de incorporar, entra debaixo do chuveiro, água gelada, joga da cabeça aos pés. Não deixa. Se você estiver num lugar público, pega uma pedra de gelo, passa na nuca, passa na testa. Isso atrapalha a incorporação. Geralmente essas entidades são entidades que manipulam muito mais a energia do fogo. Então, se você pegar água, joga nas mãos, joga na cabeça. Joga água na cabeça mesmo, sabe? Garrafinha de água na cabeça, joga água na cabeça. Isso impede a incorporação. Por quê? Se você romper esse ciclo de incorporação, aí essa entidade perde força de conseguir se equilibrar energeticamente com você e diminui o processo de obsessão espiritual. Aí você tem que analisar o seu caso. E olha, você pode pensar assim: nossa, mas o meu pai de santo, ele incorpora toda hora, mas não é um espírito obsessor, tem certeza, para eu estar falando merreca. Gente, eu conheci pai de santo que ficou 10 anos trabalhando com o Zé Pilintra e depois descobrimos que era um obsessor. Era um obsessor que estava incorporando, fingindo ser seu Zé Pilintra, num pai de santo. Tanto que daí esse pai de santo, sabe, quando ele descobriu, ele largou tudo. Ele largou a Umbanda, ele saiu do Brasil, sabe? Ele saiu do Brasil. Ele ficou com medo, de verdade, sabe? Ele ficou com medo. Então, quem alertou bastante ele foi a esposa dele, né?
Então, assim, quando a esposa começou a falar que tinha alguma coisa de errado, que não sei o que, não sei o que lá, tá. E ele foi começando a se conscientizar, e aí ela conseguiu, a esposa dele, que também era da macumba, também era do balacobaco, conseguiu fazer ele se conscientizar e ele saiu. Ele ainda tem a fé dele nas entidades, nos guias dele, que são entidades que ajudaram muito, mas ele simplesmente, ó, terminou, fechou terreiro, fechou tudo, largou e falou, não, aqui não se cria mais. E mudou o rumo, saiu do Brasil, nem sei se ainda toca terreiro, se ainda toca umbanda. Se você acha que você precisa de ajuda para cortar esse laço também, a gente faz esse tipo de ritualística também, entre em contato com a gente. No nosso sistema de atendimento, lá você encontra o nosso número de atendimento, tá bom, meu amor? Um beijo, muito axé, se esse conteúdo te agregou algo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam. E também não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o coraçãozinho, que isso me ajuda bastante. O link da nossa loja tá aparecendo aqui na tela e tem na descrição.